Você teria coragem de dar ou receber carona para uma pessoa que você nunca viu na vida? Conheçam Amy. Ela nasceu no dia 1º de outubro de 1969. Ela era uma jovem de 21 anos que vivia na Flórida, Estados Unidos. Amy vivia com uma colega de quarto no campus da faculdade que ela estudava. Infelizmente, nas matérias que li, não falava a respeito da vida dela, de sua família, não mencionava sua personalidade, as coisas que ela gostava de fazer e muito menos a faculdade que ela cursava. Se diz somente que no dia 6 de novembro de 1990, Amy e sua colega de quarto decidiram ir até um bar local porque não só ela, como muitos estudantes da faculdade iam até esse bar para poder se divertir um pouco e espairecer. Assim que chegaram nesse bar, elas beberam, dançaram, se divertiram. Em determinado momento daquela noite, a amiga de Amy decidiu ir embora. Ela chamou Amy, disse que não estava passando muito bem, que ela queria sair do local para poder dormir, só que Amy disse para ela que iria ficar porque ela estava se divertindo com um jovem chamado Nolan, que em algumas matérias se diz que era o namorado dela, e em outras dizia que era somente um cara que ela gostava. Assim que a amiga de Amy foi embora, ela foi pro dormitório, dormiu. No dia seguinte, assim que acordou, ela notou que a cama de Amy estava da mesma forma que estava na noite anterior. Até aí tudo bem, ela achou que ela só tivesse passado a noite fora. Só que, mesmo assim, isso não era comum para Amy, porque ela sempre voltava para o dormitório. Enfim, a amiga de Amy foi para as aulas, assistiu todas. Ela começou a se preocupar porque Amy não apareceu em nenhuma aula. Então, assim que ela conversou com outros estudantes que estavam no bar, eles disseram que não precisava se preocupar porque eles acreditavam que ela tinha passado o dia com Nolan. Assim que encontraram Nolan, ele disse que não estava com Amy. Falou que a última vez que a viu foi às 2 horas da manhã da madrugada anterior e que depois disso ele não a viu mais. A amiga de Amy então perguntou o que tinha acontecido. Então Nolan disse que às 2 horas da manhã ele e Amy saíram do bar, foram caminhar próximo ao litoral, porém no meio do caminho os dois começaram a discutir, não se menciona por que eles brigaram, e então Nolan disse que foi até um telefone público, chamou um táxi, e assim que o táxi chegou, ao invés de Amy entrar nele, ele disse que ela começou a caminhar em uma direção contrária, e por isso ele entrou no táxi e simplesmente foi embora. Ao ouvir aquilo, os amigos de Amy ficaram muito surpresos com a atitude de Nolan. Eles começaram a suspeitar dele, decidiram contactar a polícia e informaram que Amy não estava aparecendo na faculdade e que eles não sabiam o que tinha acontecido com ela. A colega de quarto de Amy então falou com um jornalista e nessa matéria ela disse: por mais que ela gostasse de Nolan, eu percebi que ele não parecia realmente preocupado e não queria nem saber se ela estava bem ou não, para ser honesta. Os investigadores, então, iniciaram uma busca verificando os hospitais locais, entraram em contato com motoristas de táxis para entender o que tinha acontecido aquela noite, para tentar encontrar o motorista que levou o Nolan. Porém, esses primeiros passos, infelizmente, não levaram a lugar nenhum. A colega de quarto de Amy não só falou com as autoridades, como ela também informou o que estava acontecendo à família de Amy. E então, ao saber do que estava acontecendo, os entes queridos da jovem logo começaram a procurar por ela, colocaram folhetos de pessoas desaparecidas, formaram grupos de buscas para vasculhar as ruas e florestas, só que infelizmente ninguém encontrou nada. Conforme os dias se passavam, infelizmente nada novo surgia ainda e por isso a polícia interrogou algumas pessoas, incluindo Nolan, que era quem estava com Amy na noite em questão. Ao falar com a polícia, Nolan contou uma história diferente da que contou para seus colegas. Disse que ao sair do bar com Amy, ele utilizou o telefone público para pedir um táxi.
Ele não informou sobre a briga, disse que enquanto estava no telefone, ele se virou para poder falar com Amy, só que quando ele olhou para trás, ela tinha simplesmente sumido. Embora tenha esperado um pouco, de acordo com Nolan, ela não reapareceu e por isso, quando o táxi chegou, ele o pegou e foi para casa. A partir daí, a polícia procurou o taxista que Nolan mencionou. Ao falar com esse homem, ele relatou que ao chegar ao local, Nolan estava dormindo em um banco público, que ele teve que acordá-lo para poder iniciar a corrida e que ele não tinha visto nenhuma outra jovem próxima a ele. Após esses interrogatórios, 10 dias se passaram sem nenhuma informação de Amy. As autoridades, então, percebendo isso, decidiram oferecer $10.000 em busca de informações. Eles receberam várias ligações. Uma dessas ligações foi de um homem chamado Timothy. Esse homem disse que, ao ver o rosto de Amy na mídia, ele logo a reconheceu. Falou que na noite em questão ele estava caminhando pelo centro da cidade, que viu Amy próximo a um carro conversando com 2 homens, que ela ficou conversando com eles por um tempo, depois entrou no carro e eles começaram a dirigir. A polícia então pediu que Timothy fosse até a delegacia para poder conversar com eles pessoalmente. Ao chegar ali, Timothy contou a mesma versão. Ele foi informado pelos investigadores que ele precisava passar por um teste do polígrafo. Timothy aceitou sem problemas, fez o teste e, ao final de tudo, ele passou nesse teste do polígrafo. Após isso, os investigadores disseram que ele podia ficar tranquilo, que eles perceberam que ele não estava envolvido nesse caso e, por isso, logo Timothy foi descartado e liberado. Quando a família de Amy soube da informação que ele deu aos policiais, a família de Amy resolveu ligar para Timothy. Eles agradeceram pela informação que ele deu, porque já tinha dias que ninguém ligava, que ninguém falava nada sobre Amy, e por isso eles disseram que estavam muito agradecidos a Timothy, e ele ficou muito contente com aquela ligação. Depois disso, os policiais começaram a procurar por toda a cidade por carros que fossem iguais ao modelo que Timothy informou. Eles conversaram com vários homens, perceberam que esses homens não estavam envolvidos e por isso eles acabaram voltando à estaca zero, sem nenhuma informação e sem saber a verdade sobre o que tinha acontecido com Amy. Semanas após o ocorrido, um homem estava caminhando com seu cachorro próximo a um local isolado que quase ninguém ia. Enquanto estava ali, o cachorro dele começou a se agitar. Esse homem decidiu verificar o que era, porque ele não estava entendendo. Se aproximou, notou que havia algo diferente, decidiu ligar para a polícia e pediu que eles fossem até lá. E quando os policiais chegaram nesse local, eles encontraram uma mulher sem vida e próximo a ela também encontraram um lençol floral. Depois disso, eles levaram tudo para análise. Ao chegar nesse local, os profissionais logo constataram que se tratava de Amy, disseram que ela perdeu a vida devido a golpes com uma faca e que isso teria acontecido cerca de 5 vezes. Nas matérias não fica claro se havia sinais de abuso ou não, e então por isso eu não posso confirmar essa informação para vocês. Quando os policiais informaram à família e aos amigos que era Amy, eles ficaram muito tristes. Sua colega falou mais uma vez com os jornalistas e disse: "Isso me fez mal ao ponto de sentir algo no estômago. Apesar disso, eu tive um pouco de alívio por poder iniciar o processo de luto, porque agora eu poderia realmente lamentar por saber que nunca mais iria ver minha melhor amiga novamente." Após essa descoberta, a polícia continuou a investigação tentando identificar quem era o proprietário do terreno onde Amy estava, e então eles encontraram esse homem, conversaram com ele, e ele acabou sendo bastante solícito, e os investigadores perceberam que ele não tinha nada a ver com o que havia acontecido. O proprietário do terreno informou à polícia que naquele local havia 2 casas que ele alugava para 2 homens. A partir daí, ele entregou o nome desses homens para os policiais, disse que uma das casas era alugada para um homem chamado Timothy, e então as autoridades logo se lembraram que já o conheciam e começaram a suspeitar muito dele. Devido a essa informação, os investigadores foram até a casa de Timothy, a vasculharam. Ao vasculhar essa casa, eles encontraram um lençol floral bem parecido
com o que foi encontrado com Amy. Eles também acharam um fio de cabelo da mesma cor do cabelo dela, encontraram alguns vestígios de sangue e um papel escrito o nome de um homem chamado Toby e o número de telefone dele. Com isso, a polícia foi até Toby, conversou com ele. Ele disse que na noite em questão, ele e Timothy estavam pulando de bar em bar pela cidade, que em determinado momento, enquanto estava dirigindo, eles dois viram Amy andando sozinha pela rua. Timothy pediu para que Toby parasse para ele ir conversar com Amy, perguntar se ela queria uma carona. Então, ele parou o carro, Timothy foi até ela, conversou brevemente e depois disso, os dois foram até o carro e Amy aceitou essa carona. Toby dirigiu até a casa de Timothy. Ele falou que assim que os três chegaram ali, ele percebeu que Timothy estava querendo ficar com Amy, mas ela dizia que não queria, que não estava interessada, que em determinado momento ele foi até o banheiro e que depois disso ele se separou dos dois. Em algumas matérias se diz que depois de Toby sair do banheiro, ele foi embora da casa e ele falou que depois disso não soube mais nada sobre Amy. Ele falou então que após alguns dias ele viu o rosto dela nos noticiários, percebeu que era muito parecida com a mulher que lhe deu carona, foi até Timothy, o questionou, perguntou o que tinha acontecido e então Timothy disse para ele que assim que Toby foi embora, ele deu carona para Amy até o centro da cidade, que depois disso ele a viu conversando com dois homens e que depois ela entrou nesse tal carro. Toby então o incentivou a falar com os investigadores, já que eles tinham uma recompensa, e então foi por isso que Timothy ligou para a polícia e contou aquela primeira versão. Como os policiais já tinham conseguido algumas provas contra Timothy, eles novamente foram até ele, montaram um caso e finalmente o prenderam. Assim que foi encontrado em sua casa, ele não resistiu. Ao invés disso, Timothy disse aos oficiais que os esperava e foi tranquilamente com eles. Em mais um interrogatório, Timothy tentou mentir, só que algum tempo depois ele decidiu contar a verdade, disse que ele e Amy tiveram uma discussão bem intensa em sua casa, que nesse momento ele teve um apagão e que quando voltou percebeu que Amy já não estava mais com vida. Timothy então foi julgado em julho de 1991. Para evitar a pena capital, ele decidiu se declarar culpado e atualmente ele cumpre prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. A família de Amy não ficou nada feliz com a sentença que Timothy teve. Tanto sua mãe quanto sua irmã deram várias entrevistas dizendo que elas queriam que ele recebesse a pena capital e que elas não estavam satisfeitas com a prisão perpétua. Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, e coloca sua opinião, que como eu sempre digo, é muito importante para mim e também me ajuda no engajamento. Se você puder, compartilhe esse vídeo nas suas redes para que outras pessoas conheçam o meu trabalho. Mesmo que você ache que as pessoas não vão se interessar muito, compartilha também, porque isso me ajuda. Ajuda a plataforma a entender que você gosta tanto do conteúdo do canal que você quer compartilhar ele. Isso faz com que a plataforma recomende os meus vídeos para outras pessoas e, consequentemente, essas outras pessoas acabam entrando no canal, tá bom? Não se esqueça que temos vídeos aqui, na maioria das vezes, 3 vezes por semana e que sempre é segunda, quarta e sexta, às 7 da noite. Um beijo no coração de vocês, obrigada por tudo sempre, por todo o carinho, apoio, a vocês que sempre estão aqui curtindo, comentando, compartilhando, toda a minha gratidão a cada um de vocês, tá bom, gente? Como eu sempre digo, um beijo no coração de vocês, se cuidem sempre, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.